Fala, meus filhos, eu sou o Wendel Rommel, professor de Física, e a gente vai conversar sobre o capítulo 2 da Mundus 1, Física 1. A gente vai falar sobre o movimento uniforme, tópicos 1 e 2. Então, a melhor definição que nós temos para o movimento uniforme é aquela definição em que o móvel, o carro, percorre sempre espaços iguais em tempos iguais. E traz umas características importantes para a gente. Observe. Se ele é retilíneo e uniforme, a trajetória tem que ser uma reta. Se é uniforme, significa dizer que tem que haver uma uniformidade. Essa uniformidade é dada pela velocidade. Ao longo de todo o trajeto, ela se mantém constante. E existe uma grandeza em física que é responsável pela variação da velocidade. Logo, essa grandeza, já que a velocidade não varia, será nula, será igual a zero. Vem comigo e olha para cá. A velocidade, ela é constante ao longo de toda a trajetória. A aceleração, que é responsável pela variação da velocidade, será nula, já que a velocidade não varia. Partindo desse pressuposto e com os conhecimentos do capítulo anterior, da cinemática escalar, nós já sabemos que velocidade é o espaço sobre o tempo, o famoso ΔS por ΔT. Então, está escrita a nossa equação aqui, faz meios pelos extremos, espaço percorrido é o produto da velocidade pelo tempo. Lembra ainda que delta em física indica variação, então ΔS, S menos S0, e ΔT, intervalo de tempo final, menos o intervalo de tempo inicial. Para dado evento, imagine que para a gente começar a medir o tempo do evento, o nosso cronômetro esteja zerado. Então o tempo inicial é igual a zero. Esse cara, a posição inicial que está negativa, passa para cá positiva e a gente chega à equação do sorvete, a equação do primeiro grau, uma função do primeiro grau que descreve o movimento uniforme. Posição final é igual à posição inicial mais o produto da velocidade pelo tempo. No sistema internacional, as unidades de medida adequadas técnicas cientificamente são metros para a posição, segundos para o tempo, e velocidade, como é o espaço sobre o tempo, nada mais natural, metro por segundo. Partindo desse pressuposto, somos capazes de identificar os gráficos de cada uma dessas grandezas. O primeiro deles é o gráfico da aceleração, e é também o mais simples, uma vez que a aceleração é nula. Quer dizer que o tempo passa, o tempo flui, e a aceleração é sempre igual a zero. É isso que está descrito no gráfico. O tempo vai passando, o evento vai evoluindo e a aceleração é sempre igual a zero. Já o gráfico da velocidade ilustra para a gente uma função constante, onde o tempo passa e a velocidade ela nem aumenta, tampouco diminui. Então olha para cá, a velocidade para um dado gráfico, o tempo vai evoluindo, a velocidade é sempre constante. Detalhe, ela pode ser positiva, configuraremos esse movimento como um movimento progressivo, velocidade positiva, ou ainda pode ser uma velocidade negativa, que é configurado como um movimento retrógrado, o oposto de ser progressivo. Outro detalhe importante ainda sobre o gráfico da velocidade é que a área desse gráfico nos dará uma informação importante. Então deixa eu destacar para você aqui a área formada por esse gráfico. Deixa eu pegar aqui um pilotozinho adequado. Então olha só. A área formada por esses gráficos, estou achurando, estou pintando aqui, ó, destacando a área formada, seja quando a velocidade é positiva, seja quando a velocidade é negativa, traz para a gente uma propriedade importante. Essa propriedade é que ela equivale ao espaço percorrido. Mas deixa eu fazer uma ressalva. Tu sabes a essa altura da tua jornada estudantil que área é grandeza matemática, mede uma superfície, e que o espaço percorrido é uma grandeza física. São grandezas de essências, de naturezas diferentes, mas que particularmente no gráfico da velocidade, em função do tempo, os seus valores são equivalentes, são coincidentes. Então, para deixar isso muito claro, aqui em cima desse igual, eu vou escrever aqui um Nzinho. Ó. Então, ΔS é numericamente igual à área, apenas os valores numéricos são equivalentes. Então, a gente vai para o terceiro e último gráfico, que é o gráfico da posição. Pense comigo, como é dada a posição em função do tempo no MU e no MRU? No movimento retilíneo uniforme e no movimento uniforme.
é dada por uma função do primeiro grau. E gráfico de função do primeiro grau só pode ser uma reta. Ela pode ser crescente, ela também pode ser decrescente. Então vem comigo. Quando a velocidade é positiva, o cara está andando para frente, a posição final é maior do que a inicial, nós temos uma reta crescente. Aqui de novo é movimento progressivo. Mas quando o cara engata a marcha ré, por exemplo, ele anda para trás, a posição final é menor do que a inicial, a velocidade é negativa e esse movimento é retrógrado. Última característica importante no gráfico da posição, deixa eu traçar aqui para você perceber uma coisa importante. Se eu traçar aqui, ó, um segmentozinho de reta, esse cara daqui, ó, forma um ângulo de 90 graus, é um triângulo retângulo, e em triângulos retângulos, relações métricas são sempre bem-vindas. Vou destacar aqui um ângulo importante. Vou chamar esse cara daqui, ó, de alfa. Professor, por que esse ângulo aqui é alfa e não, por exemplo, o lá de cima? Porque o lá de cima não mereceu destaque e o de baixo sim. Porque é esse ângulo aqui quem mede a inclinação da reta, o quão rapidamente ela cresce. E aí, veja, vá pensando comigo, vamos olhar a trigonometria, a geometria desse cara. Veja se você concorda. Esse lado do nosso triângulo mede pra gente o espaço percorrido, o ΔS. E esse lado do triângulo mede o intervalo de tempo. Veja que, em particular, nesse triângulo, ΔS é o cateto oposto a alfa e ΔT é o cateto adjacente. Geometricamente, relacionamos cateto oposto e adjacente pela tangente. E a propriedade que surge a partir daí é que a velocidade desse gráfico equivale à tangente de alfa. Beleza, meus filhos? Então, resuminho dos tópicos 1 e 2. Espero que façam bom proveito. Beijo!